alunos, vamos dar continuidade ao nosso estudo agora do Word 2013. Na aula anterior, nós falamos sobre as formatações do grupo fonte. Agora nós vamos continuar falando de formatações de texto, só que agora do grupo parágrafo. Então acompanha na tela aí as formatações que nós vamos indicar para esse grupo parágrafo. Para começar as explicações, em primeiro lugar, nós vamos digitar aqui um determinado parágrafo. Vamos fazer isso agora. Vamos digitar aqui com a fonte padrão e aumentar um pouco o tamanho dessa fonte para a gente enxergar bem. Então vamos digitar ali alguns parágrafos. Vamos colocar aqui aulas. E agora eu vou digitar algumas letras e palavras desconexas, só para a gente usar como exemplo de digitação de 2 parágrafos. Vou colocar ponto final aqui, Enter, e vamos digitar um outro parágrafo. Mesma coisa, algumas palavrinhas ali desconexas, só para a gente usar como exemplo de digitação de 2 parágrafos. Portanto, agora observa que no meu texto eu tenho 2 parágrafos digitados. Esse primeiro parágrafo, que vai lá da palavra aulas até ali DDDI, e aqui esse segundo parágrafo que vai de QRTU até RT, certo? Onde nós encontramos as formatações de parágrafo? Nós clicamos na guia Página Inicial do Word 2013, e depois aqui nós vamos encontrar o grupo chamado parágrafo. O primeiro botão que nós temos no grupo parágrafo se chama marcadores. Eu vou selecionar esses 2 parágrafos e vou clicar agora no botão marcadores. Percebe que ele marca o início de cada parágrafo com um determinado símbolo, porque essa é a função do botão marcadores. Marcar o início de cada parágrafo com um mesmo símbolo, com um determinado símbolo. Nesse caso, uma bolinha, que é o padrão. Nós podemos alterar esse símbolo se a gente quiser. Mas esse é o padrão do botão marcadores, aplicar um mesmo símbolo marcando o início de cada parágrafo. Vamos ao próximo comando aqui do nosso grupo parágrafo. Acompanha comigo. Vamos selecionar novamente esse texto. Agora vou clicar para desativar os marcadores, deixar o parágrafo como estava antes. Vamos clicar no botão que está ao lado do botão marcadores, que se chama numeração. Quando tu clica no botão numeração, ele numera os parágrafos. Percebe? Apareceu parágrafo 1 numerado como 1 e o segundo parágrafo numerado como 2. Porque essa é a função do botão numeração, numerar os parágrafos. Muita gente em prova às vezes diz que esse botão numeração numera as linhas. O Word até tem recurso para numeração de linhas, mas o botão numeração, que está dentro do grupo parágrafo da guia Página Inicial, serve, obviamente, para numerar os parágrafos. Por isso, ele se encontra dentro do grupo parágrafo. Essa numeração nem sempre precisa ser número 1, 2, pode ser numerais romanos, pode ser também letras. Vamos testar um pouquinho outros tipos de numeração usando aí o botão numeração. Acompanha comigo, então, a possibilidade de uso de outros padrões de numeração. Vamos deixar como estava antes, só os 2 parágrafos. Seleciono. Ao lado desse botão numeração, nós encontramos uma setinha. Quando tu clica nessa setinha, é possível escolher qual é o tipo de numeração desejado. A numeração, como eu disse, pode ser romana. Tu pode aplicar a letra A, B, C. Vamos escolher, por exemplo, ABC. Ali ficou o primeiro parágrafo como sendo indicativo A, o segundo parágrafo como sendo indicativo B. Porque essa é uma ideia interessante de entrar em debate, né? Quando nós falamos aí do nosso botão numeração, ele não numera somente os parágrafos, ele é capaz de numerar também a ideia dos parágrafos com letras, porque senão fica a ideia de que é só números. Embora ele se chame, observa, estou concordando que esse botão se chama numeração, concordo, mas nem sempre essa numeração de fato são números, às vezes são letras, numerais romanos, como a gente acabou de observar nesse exemplo onde eu coloquei AB. Certo? Beleza, vamos lá. Em busca de mais recursos aqui do grupo parágrafo. Deixa eu só retirar aqui para ti. Vamos lá. Próximo botão que nós temos se chama lista de vários níveis. Para explicar esse botão chamado lista de vários níveis aqui do grupo parágrafo, nós vamos selecionar e deletar esses 2 parágrafos. E agora eu vou ativar o botão lista de vários níveis escolhendo um de seus padrões. O botão lista de vários níveis possui padrões tanto para marcadores como para numeração. Se eu escolher esse padrão que diz 1.1.1.1.1.1, ele vai fazer exatamente isso, acompanha.
Cliquei e agora eu digito aulas. Quando eu der Enter, obviamente vai surgir então o nível 2. Vamos lá, Enter. Então aí ficou 2, que é a próxima numeração. Vamos agora pressionar a tecla Tab do teclado. Quando eu pressiono o Tab, esse 2 transforma em 1.1, porque com o Tab eu indiquei que eu quero um subitem do item 1. Por isso chama lista de vários níveis, porque tu vai construindo níveis diferentes. E nesse outro nível eu vou digitar curso. Se eu der Enter agora, vira 1.2. E ali eu vou digitar então a palavra concursos. Beleza. Agora percebe que acabei de construir então o que nós vamos chamar de lista de vários níveis. Em vez de fazer só 1, 2, 3, 4, a lista de vários níveis te permite fazer 1, depois 1.1, 1.2, 1.3, depois 2, 2.1, 2.2, 2.3. E aí essa lista de vários níveis tu pode escolher qual é o padrão. Como eu disse, ou ela é associada à numeração ou associada a marcadores. Vamos observar isso na prática de novo. Eu poderia ter selecionado essa minha lista de vários níveis e agora, em vez de escolher um padrão de numeração, eu escolho um padrão de marcadores. Observa que agora, para cada nível, eu tenho marcadores diferentes. Essa é a ideia que a gente tem, então, da lista de vários níveis. Repetindo, ela pode ser usada tanto para padrões de numeração, como a lista de vários níveis pode ser usada também para padrões de marcadores, como a gente viu na prática, ok? Vamos lá. Continuando, tem mais e mais recursos. Vê, quando a gente fala de formatações de parágrafo no Word, vamos tirar aqui tudo que eu já fiz, voltar com aqueles 2 parágrafos que eu havia digitado, mas eu vinha dizendo, quando a gente fala de recursos de formatação de parágrafo, nós temos também recursos como diminuir e aumentar recuo. Observa, esse símbolo com a seta para a esquerda significa diminuir recuo. E esse símbolo que tem a seta apontando para a direita se chama aumentar recuo. Cada vez que eu clicar nesse botão aumentar recuo, ele vai aumentar o recuo do parágrafo onde se encontra o cursor ou do parágrafo selecionado. Exemplo, nesse meu caso, o cursor está no primeiro parágrafo. Então, cada vez que eu clico no botão aumentar recuo, 1, 2, 3 vezes, percebe que ele foi aumentando o recuo do primeiro parágrafo, porque o cursor estava no primeiro parágrafo. Se agora eu clicar no botão diminuir recuo, cliquei 1, 2, 3 vezes, ele está diminuindo o recuo do parágrafo onde se encontra o cursor. Eu também poderia ter selecionado. Nós podemos, por exemplo, selecionar esse segundo parágrafo e agora clicar no botão aumentar recuo. Cliquei, cliquei, cliquei. Cada vez que eu aumentei recuo, ele aumentou agora o recuo do segundo parágrafo, que era o parágrafo selecionado. Vou clicar agora no botão diminuir recuo, cliquei, 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 e ele então está diminuindo o recuo deste parágrafo selecionado. Essa é a ideia. Quando a gente fala de botões de recuo, como é o caso do botão que permite aí aumentar ou diminuir o recuo, esse tipo de botão ele é relacionado ao parágrafo ou aos parágrafos selecionados. Mas percebe que nem sempre eu preciso selecionar todo o parágrafo para aumentar ou diminuir o recuo. No caso, eu te mostrei um exemplo onde eu simplesmente coloquei o cursor no primeiro parágrafo, fui aumentando o recuo e ele foi aumentando o recuo desse parágrafo onde se encontrava o cursor. Então não há obrigatoriedade de selecionar todo o parágrafo para realizar as operações de formatação de parágrafo, como o caso dos recuos, certo? Beleza, vamos lá, temos mais botões para estudar. Vamos agora estudar o botão para classificação. Eu vou deletar esse texto e nós vamos digitar 3 palavras das quais a gente vai alterar a classificação. Vamos colocar aqui, ó, mouse, que começa com M. Vamos colocar abaixo de mouse aqui, aulas. Abaixo de aulas nós vamos colocar agora curso. Curso. Mouse, aulas e curso. Mouse começa com M, A, aulas e C, curso. Beleza. Mas olha só um detalhe. Se eu agora quero classificar esses meus parágrafos em ordem crescente. Quando eu vou classificar em ordem crescente e eu tenho texto, a ordem crescente segue a ordem alfabética, de A a Z. Se é texto e a ordem decrescente, aí é a ordem alfabética inversa, seria Z a A. Então, como ficaria esses meus parágrafos
classificados em ordem crescente se eu usar o botão classificar que eu tenho aqui no Word. Bem, se eu for classificar em ordem crescente esses parágrafos, tem que ficar primeiro A de aulas, depois vai ter que ficar C de curso e por último M de mouse. Vamos testar isso na prática? Acompanha comigo então. Selecionei esses 3 parágrafos. Agora eu vou clicar no botão classificar. Quando eu faço isso, aparece a caixa de diálogo classificar. Eu vou escolher que é por parágrafo, tipo texto, e aqui eu escolho se é crescente ou decrescente. Vamos escolher crescente e confirmar. Percebe que quando eu fiz isso, de fato, ficou o primeiro parágrafo indicando... Opa, voltando aqui para ti. O primeiro parágrafo indicando aulas, o segundo curso e o terceiro mouse. Justamente porque quando a gente utiliza o comando para classificar crescente, é texto, ele classifica em ordem alfabética. E teve que ser primeiro A, depois C e depois M. Se fosse classificação decrescente, seria a ordem alfabética inversa, de Z a A. Aí seria primeiro mouse, depois curso e por último aulas. Então nós temos aí dentro do grupo parágrafo o botão que te permite fazer a classificação crescente ou decrescente desses parágrafos digitados. Isso não serve só para texto. O usuário pode realizar a classificação crescente ou decrescente também para números e também para datas, porque é possível classificar texto, número ou datas. Isso depende do objetivo do usuário para a classificação crescente ou decrescente aqui usando o nosso Word 2003.